porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Diga amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, a nossa linguagem do reino de Deus é uma linguagem de gratidão. Mesmo inseridos em um contexto de dificuldades, de agruras, mas a linguagem do reino de Deus é uma linguagem de gratidão. Essas palavras foram ditas pelo apóstolo São Paulo. E não foi no momento de festa, como esta aqui, num culto de ações e graças, que nós estamos vivenciando. Não. Paulo não estava festejando quando levantou as suas mãos para os céus e disse: porque eu sei em quem tenho crido. Paulo não estava num momento de júbilo, num momento de dança, de regozijo, quando ele disse: porque eu sei em quem tenho crido. Pastor, mas como Paulo estava? Paulo estava preso, e pela segunda vez, e agora estava em Roma. Estava em Roma. Ele estava num lugar úmido, num lugar frio, num lugar insalubre, num lugar sujo e fedorento, como era as antigas prisões antigamente. Interessante, Paulo estava como um criminoso, estava sendo julgado de incendiar Roma. Aliás, foi uma atribuição aos cristãos. Mas como Paulo era o líder deles, então sobrou para quem? Para o líder. Mas o que me chama a atenção aqui é que Paulo diz, preso, tá? Na prisão, ele diz: por cuja causa padeço também isto. Por cuja causa padeço também isso. E ele diz: mas não me envergonho. Mas não me envergonho. E eu estava ali sentado, ouvindo o pastor Eliel falando, e a igreja aqui parece estar ficando esperta, porque a igreja está aqui aprendendo que eu gosto de pastor de conteúdo, porque traz aqui um que só grita e ninguém entende nada o que ele fala, misericórdia. Então parece que a igreja aqui está aprendendo, sabe que eu gosto de pastor de conteúdo. Mas eu estava ouvindo ali o pastor Eliel, meu amigo, e eu estava olhando para trás, tudo aquilo que Deus já nos fez passar, e a gente passou satisfatoriamente, eu não passei reclamando. Esse ano agora de 2022, nós vamos completar 40 anos ininterruptos pastoreando igreja, servindo o Senhor na igreja e pastoreando ovelhas. E não tem sido tarefa fácil. E a gente tem sofrido muito. E quando eu vejo Paulo dizendo o que ele padeceu por causa do Evangelho, e ele diz que fazia isso para ser participante do Evangelho. E eu comecei a me lembrar hoje à tarde, eu disse: meu Deus, eu já fui perseguido por irmãos, por falsos irmãos, por autoridades, já sofri enfermidades, contraída por amor à igreja, e aquele amor até demásio que o pastor muitas vezes apresenta para com a igreja.
eu já sofri, padeci fome. Eu já disse aqui que teve igreja que nós não tinha nada para comer. E eu me lembro que eu saí, naquela época, há quase 40 anos atrás, com, eu acho que eram uns 50 cruzeiros, era cruzeiro ainda, e não dava para comprar nem 500 gramas de arroz. Um arroz bom, eu comprei 2 quilos de quirela, é um restinho de arroz, tudo picadinho, que você compra. Nem no supermercado não tem. Naquela época era onde eles beneficiavam o arroz, ensacava, né, umas máquinas, onde ensacava o arroz. E aí, eu me lembro que nós chegamos lá, eu cheguei lá para comprar. Estava lá, 25 cruzeiro, naquela época. Eu disse, me dá 2 quilos dessa quilera aí. Ele disse, está criando pintinho em casa? Eu falei, eu tenho alguns pintinhos lá em casa. E comprei. Quando cheguei em casa, eu me lembro até hoje, a Ruth fez, irmão. E quando ela fez, só água, um pouquinho de óleo e sal. Aquilo encheu na panela e virou como que um purê de batata. Porque se jogasse na parede, grudava. E a gente comeu aquilo, irmão, uma semana. Ficava até as crianças empazinadas. Tanto comer aquilo. O Mateus, principalmente. Empazinado. Matias não tinha ainda esse sabor. Era assim. E a gente padeceu, olha, centenas e centenas de coisas por causa do Evangelho. Mas isso não era para Paulo e jamais será para mim motivo de vergonha. Ele diz, por cuja causa padeço também isso. Isso o quê? Estava na prisão, irmão. Inserido num contexto de dificuldades. Mas ele diz, eu não me envergonho. Por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso suficientemente para guardar o meu depósito até aquele dia. Oh, irmão, é esta a nossa esperança. Eu estou certo e convicto dessa recompensa. Aqui a gente pode receber alguns aplausos e às vezes não. E a gente, pastor não está para receber aplausos de igreja, reconhecimento. Pastor foi chamado, como o próprio Paulo diz, só mudando o livro ali, primeira epístola de Paulo a Timóteo, 1:12. Ele diz, dou graças ao que me tem confortado. A Cristo Jesus, Senhor meu, disse Paulo, ele diz, Senhor nosso. E aí vem a palavra-chave do texto, porque me teve por fiel. Palavra-chave do texto. Não é que eu sou fiel, ele me teve por fiel. Deus ter você por fiel, não significa que você é fiel. Ele diz, dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel. E a palavra-chave do texto, pondo-me no ministério. Quem coloca o homem no ministério é Deus. E eu não tenho dúvida nenhuma de que foi Deus que me chamou, irmão. Foi Deus que me chamou. Hoje eu estava no banheiro e comecei a rir sozinho. Eu me lembrei da minha primeira pregação, pastor. Quando eu fui enviado, barriga verde em terra estranha, pelo pastor João Alves Correia, de saudosa memória. Há uma cidadezinha, que cidadezinha o quê? Distrito. Nem luz, energia tinha no vilarejo. E eu me lembro que na minha primeira pregação, 8 almas aceitaram Cristo como meu Salvador. E eu fiquei todo feliz. Eu fiquei todo alegre. E eu cheguei em casa com um sorriso, a boca, ou um sorriso lá na orelha, de feliz. Virei para Ruth e disse para ele, como foi a minha primeira pregação? Diz, o quê, rapaz? Você quase me matou de vergonha. Eu disse, pelo amor de Deus, não decepcione a minha fé. Fui bem, 8 almas aceitaram a Cristo como Salvador. Não decepciona a minha fé, mulher.
Diz o quê, rapaz? Irmão, eu tinha um costume. Tudo que eu falava, pastor, eu dizia né. Então eu ia pregar, Jesus é bom, né, irmão? Jesus salva, né? Jesus cura, né? Jesus batiza com o Espírito Santo, né. Ela foi contando os nés e contou até 180. Aí não deu para contar mais, porque eu disparei falando nessa, irmão. Eu falei, mulher, não decepciona a minha fé, irmão. Mas aí Jesus foi me ensinando, e eu fui aprendendo aqui, substituindo um né aqui por um glória a Deus, outro né ali por um aleluia, e os nés desapareceram. Hoje só se eu quiser falar nés, mas não fala mais. Então comecei assim, é por isso, irmão, nós tivemos aí uma consagração, né? Tá vendo? E foi uma consagração de novos obreiros para essa igreja. E talvez você que foi consagrado, chamado ao diaconato, ao presbitério, você que foi consagrado ao evangelista, tivemos aí 5 missionárias, talvez você está sentindo o peso da responsabilidade. E você está dizendo para si mesma ou mesmo, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu vou conseguir? Se coloca nas mãos de Deus. Você ouviu a palavra que o pastor pregou? Que não é a gente que faz, é Deus que faz. Apenas nós somos instrumentos de Deus. Então deixa Deus te usar, tá? Que a sua consagração não seja apenas a escolha do homem, tá? Mas o chamado de Deus. Por que a escolha do homem? Porque às vezes o homem até chama alguém, né? E tem gente se vangloriando porque foi chamado por Deus. Eu sou muito mais feliz e glorifico a Deus, porque além de ser chamado, eu fui escolhido. Porque a Bíblia diz, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Deus abençoa a pastora.